Olá, em primeiro lugar queria agradecer o convite do CIE-RS de estar fazendo esse vídeo aqui sobre um tema que eu gosto muito, que é inovação. Eu vou comentar esse vídeo em 3 blocos. O primeiro bloco eu vou contextualizar falando um pouquinho das transformações que o mundo está vivendo. No segundo bloco eu vou fazer uma abordagem sobre o tema inovação com base neste mundo que a gente está vivendo. E em terceiro, que competências são fundamentais, são essenciais para que você, profissional, possa desenvolver as suas habilidades dentro dessa nova perspectiva de mundo, dentro do contexto da inovação. Falando em contexto da inovação, eu gosto muito de usar o termo VUCA. Aliás, eu tenho uma palestra chamada MUVUCA, que é esse mundo VUCA. Esse mundo VUCA é baseado em 4 palavras que o exército americano utilizava lá na década de 90, nos áureos, do ambiente da qualidade que nós estávamos aqui vivendo no Brasil. Lá eles usavam essa terminologia. Essas 4 palavras vêm do inglês, volatilidade, ela vem da incerteza, VUCA é uncertainty, e tem em mente a complexidade e a ambiguidade. Vamos a elas. A volatilidade, ela diz respeito à velocidade em que ocorrem as mudanças e os seus impactos. O mundo muda muito rapidamente, pessoal? Aquilo que ontem era de um jeito, amanhã já é de outro. Temos que ficar atento com isso. A segunda palavra é incerteza. Esse mundo se relaciona totalmente com as dúvidas, indecisões e imprecisões típicas de um contexto em que os conhecimentos são normalmente incompletos. A gente não tem todas as informações. Por isso, é cada vez mais difícil levantar um cenário para planejar. Hoje, inclusive, nos planejamentos estratégicos que eu monitoro e que eu compartilho com as empresas e clientes, é dificílimo a gente fazer tendências e previsões, mas precisamos estar baseados em fatos e dados, é claro. A complexidade, a terceira palavrinha do mundo VUCA, é a dificuldade de compreender o resultado das interações, dessas inúmeras variáveis em que a gente vive, de uma determinada situação, de um desafio, ou até de um problema. Não podemos dizer que existe apenas uma resposta correta, mas sim diversas possibilidades de respostas para as mesmas situações. E por fim, a ambiguidade. A maioria das situações em que a gente vive aceita diversos caminhos diferentes, justamente porque podem assumir diferentes sentidos. São várias possibilidades, várias respostas em uma única questão, mas nem todas costumam apresentar as melhores soluções. Segundo um estudo da PwC, recente, tem uns 2 anos mais ou menos, existem algumas tendências mundiais muito importantes para que a gente fique observando o que acontece no mundo de hoje. A primeira tendência dela é a questão das mudanças demográficas e sociais. Todo mundo sabe que nós estamos cada vez mais vivendo de forma mais longínqua. Então, em 2031, só um dado importante: o Brasil terá mais idosos do que crianças e adolescentes até 14 anos. Pode isso, gente? É uma loucura. Estamos falando aí de pessoas que vão viver mais. Todos os países precisarão adotar políticas mas muito ousadas para lidar com essas mudanças demográficas e sociais. Uma outra tendência que é a urbanização acelerada. A urbanização, nós estamos falando do quê? O pessoal que sai da zona rural e vai para as grandes metrópoles. As cidades elas estão ficando cada vez mais encharcadas de gente, cada vez mais pessoas consumindo recursos que são escassos, O número de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade cada vez tem aumentando mais,
porque o espaço, a infraestrutura é uma só das cidades, né? Em 1800, um dado importante, apenas 2% da população mundial vivia em cidades. Hoje, nós estamos dividindo isso, 50%. A cada semana existe uma estimativa de que 1,5 milhão de pessoas se somam a esse índice. Um outro fator importante que é o deslocamento do poder econômico global. Todos sabem que a economia está cada vez mais globalizada. O poder econômico do mundo está cada vez mais equilibrado. Ele está saindo das mãos de países desenvolvidos e indo para aqueles que estão com processo de crescimento. Essa nova frente de equilíbrio trará muitas oportunidades, tanto nos mercados internos quanto no mercado externo. Estima-se que até 2030, a região da Ásia e Pacífico, mais ou menos ali Indonésia, Singapura, Coreia, terá uma classe média com poder aquisitivo maior do que a Europa e a América do Norte juntos. Impressionante, não é? Outro tema dessas tendências, que desde 92, quando nós tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro, se fala muito. E se age relativamente pouco. São as mudanças climáticas e a escassez de recursos. As coisas estão andando juntos, né? O mundo está se tornando cada vez mais populoso, urbanizado, como eu disse anteriormente, e cada vez crescendo mais próspero, ainda bem. Porém, a demanda por energia, alimentos e água é crescente. 3 grandes recursos naturais importantíssimos, né? Nós todos sabemos que apenas 3% da água do planeta é potável. Um outro tema mas muito recente, digamos assim, nós estamos falando aí de recente, de 20 anos para cá, as transformações ocorrem muito rápido, são os avanços tecnológicos. Nós estamos vivendo momentos muito velozes no que diz respeito à tecnologia. O tempo necessário para transformar uma tecnologia revolucionária em uma aplicação para o mercado de massa está encolhendo. E ao mesmo tempo reconfigurando toda a economia. Está tudo muito acelerado. Lembrem, tem um dado importante para você, que o telefone levou 76 anos para estar presente em 50% dos lares americanos. O smartphone levou apenas 8 anos. E tecnologia, nós podemos comentar algumas que estão no nosso dia a dia já. Nós estamos falando de robótica, dronagem, nanotecnologia, biotecnologia, reconhecimento facial, inteligência artificial, a internet das coisas está aí para isso, impressão em 3D, fabulosa, né? Olha o quanto vai ajudar na saúde e na infraestrutura de qualquer país. Pois bem, pessoal, dentro desse contexto de transformação, a gente agora vai falar um pouquinho onde que entra a inovação nisso tudo. A inovação, hoje, ele é um requisito extremamente crucial para qualquer empresa que quer ser competitiva no mercado. Assim como na década de 90 foi a qualidade, onde transformou muitas organizações, a inovação hoje não é mais um diferencial, já é quase que uma necessidade básica. Falando de inovação, vamos falar um pouquinho do ambiente, né? Antes da gente entrar no conceito de inovação propriamente dito, podemos falar do ambiente. O ambiente de inovação, ele tem que ter nas organizações um ambiente propício. Daí, a cultura organizacional é muito importante. Cada empresa deve trabalhar o seu jeito de inovar, considerando valores internos, considerando premissas e conceitos e crenças do público interno. Também é importante mencionar que a inovação deve estar integrada à estratégia organizacional. Não existe hoje planejamento estratégico eficaz
sem um toque de inovação. A inovação ela tem que ser planejada. Um outro dado importante, a inovação ela deve, não ela pode, ela deve produzir resultados. Ela tem que adicionar valor ao negócio da organização. Ela se desenvolve mediante hoje a construção de redes. Não se faz inovação mais sozinho. Temos vários exemplos de redes de inovação de sucesso. A empresa que quer ter sucesso, ela tem que estar inerente, tem que estar passando, toda essa rede interna e externa. E por fim, não podemos deixar de falar que a gestão da inovação, assim como eu mencionei anteriormente, a qualidade, eu preciso ter um gerenciamento eficaz de todo esse processo. Mas para isso, eu preciso ter um processo devidamente estruturado. Eu preciso ter um fluxo que represente como vai funcionar a inovação. Isso não é burocracia, isso não é desmistificar, que a inovação ela precisa ser sempre uma coisa de qualquer jeito. Não, a inovação ela precisa ser planejada. Por isso eu preciso ter uma gestão. Será que as ideias brilhantes que eu estou tendo, elas estão sendo desenvolvidas e construídas capazes de gerar o resultado que eu espero? Só tem um jeito, fazendo a gestão desse processo e vendo o que é ponto forte, o que é ponto fraco dentro da minha organização. Uma inovação, ela tem um quê de erro. O erro faz parte do processo de gestão da inovação. Mas o quanto que eu tenho que errar, quanto eu vou ser veloz na minha assertividade. Então, falando um pouquinho de conceito, vamos desmistificar um pouco o conceito de inovação e começar a falar um pouco o que não é inovação. Inovação, muita gente acha que é uma ciência. Ciência não é, gente? Ciência é um conjunto de conhecimentos relativos a fenômenos, sejam eles naturais, ambientais e comportamentais. Isso não é inovação. Também podem confundir muito inovação com tecnologia. Eu tenho uma tecnologia nova, eu já tenho inovação. Ledo engano. Tecnologia é um conjunto ordenado de todos os conhecimentos científicos, empíricos e intuitivos necessários à produção e comercialização de bens e serviços. Isso é o conceito de tecnologia. Tem a ver com inovação? Tem, uma parcela, mas não é a essência principal. Descoberta, ou então uma invenção, não é isso. Uma grande descoberta, ela pode não gerar valor para uma parte interessada, ou para algumas partes interessadas. A invenção, do mesmo modo, eu crio uma invenção linda e maravilhosa e não dá finalidade para isso. Aliás, no Brasil, existem números astronômicos de invenções maravilhosas que ficaram na gaveta e não deram certo. E por fim, pesquisa. Muitas empresas acham que fazer pesquisa, desenvolver, é fazer inovação. Não! Pesquisa é um conjunto de atividades realizadas de forma intencional e sistemática para produzir novos conhecimentos, não produzir inovação. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Apesar de vocês lerem isso em livros, verem na própria internet, à disposição, vale a pena eu fortalecer o conhecimento de vocês com alguns conceitos de alguns autores que eu, particularmente, me respaldo para quando falo de inovação. O primeiro deles é o Peter Drucker, que tem uma frase que eu acho fantástica. Inovar é atribuir novas capacidades aos recursos existentes na empresa, gerando riqueza. Isso é a palavra de Peter Drucker. Outro também, autor muito conhecido, é o Schumpeter. O Schumpeter ele fala que a inovação é uma abertura de novo mercado. Por isso que a gente fala que a inovação tem que estar presente nos negócios para eu ser mais competitivo. Por isso que nós dizemos que inovação é algo que não tem como fugir mais. O Bell e Pavitt, que são dois autores que também têm livros muito bons a respeito de inovação, eles falam:
A inovação pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional contínua. O Prahalad e o Hamel, eles falam que aí na Competitividade pelo Futuro, naquele livro deles, né, a inovação é adotar novas tecnologias, tecnologia no conceito mais abrangente, que aumentam a competitividade da organização. Olhem bem isso, ligado ao negócio, ao mercado. E por fim, no livro Liderando a Revolução do Hamel, ele diz a seguinte frase: inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua do próprio negócio e da criação de novos conceitos de negócio. Vocês veem? Existem vários autores que falam sobre o tema, mas eles se convergem numa ideia fundamental. Qual é essa ideia fundamental? Eu resumiria em 3 blocos, né? A primeira delas é ter uma ideia, né? Que tem alguma relevância, pois quando mais relevante for a ideia, maior será a probabilidade de gerar valor na sua implementação. Relevância entende-se o grau de impacto que a ideia é capaz de gerar. Quanto maior o impacto gerado, mais relevante é a ideia. Nós não vamos diminuir que um programa de sugestões dentro de uma organização é capaz de gerar inovação, mas nem tudo que sai desse programa nós podemos dizer que é inovador. Depende da qualificação dessa ideia. Por isso, dentro das organizações, eu tenho que ter um processo muito rigoroso para escolher as ideias que vão para o outro degrau, o degrau da implementação da inovação. E quando nós falamos de implementação da inovação, tem a ver também com a abrangência, a amplitude, a extensão que essa ideia pode atingir. Quanto maior a extensão, quanto maior a abrangência, mais valor eu estou gerando para a minha ideia. E por fim, resultado, né, gente? Agora, resultado não é aquilo que a empresa espera, é simplesmente o valor percebido pelas partes interessadas que estão sendo impactadas por essa inovação. O valor gerado, ele pode ser econômico, social, ele pode ser ambiental, ele pode ser tecnológico, ele é fruto, ele tem uma relação direta com o valor da abrangência e da relevância da ideia. Então, de uma maneira geral, eu tenho que ter uma boa ideia, bastante relevante, eu tenho que ter um processo específico de implementação e, por fim, gerar o resultado. Essas ideias, né, elas podem ter 3 caminhos, digamos assim. A inovação ela é considerada como 3 tipos. O primeiro tipo dela diz respeito a uma inovação denominada por alguns autores de incremental. A inovação incremental é aquela que tem menor investimento, são rápidas, reforçam o portfólio e relações com clientes e mercado. Agora tem a segunda, a semi-radical. Ela é um pouquinho mais complexa, mas ela precisa de um plano de inovação alinhado a projetos estruturados e com a inclusão de novas soluções e tecnologias. E tem a que muitos almejam, que é a radical. Muitos chamam também de inovação disruptiva, caracterizada como o surgimento de um produto novo, modelo de negócio novo, uma tecnologia nova, um produto ou um serviço que hoje já não tem no mercado e que podem ter interessantes, né? Vocês vejam, 3 tipos de inovação. Eu não jogo fora nenhuma boa ideia, eu as qualifico. Agora, para cada um desses tipos, eu preciso de ter clareza de usar a ferramenta mais apropriada. Quando eu falo de ferramenta mais apropriada, nós estamos falando de competências. E hoje na inovação,
existem algumas competências que precisam ser desenvolvidas cada vez mais nos profissionais, né, que estão relativamente direto, né, relação direta com a inovação. Todos os profissionais de uma empresa. Existe um estudo feito pelo Marcelo de Elias, é um professor da Dom Cabral, da FGV, né, que ele fala muito sobre gestão de mudanças, gestão de inovação, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui quais são as 10 competências que ele comenta e que tem tudo a ver com esse processo do mundo VUCA que a gente comenta, né. A primeira delas não tem uma sequência lógica, mas eu vou falar as 10. A primeira delas é a recapacitação, ou reskill, muita gente comenta no inglês, né? A gente tem que cada vez mais desenvolver em tempo real, dinâmico, rápido, né? Nós temos que ser um constante aprendiz. Abrir mão de velhas incertezas e dizer assim, não, eu estou aprendendo continuamente. A recapacitação, ela vem logo em seguida, né, da adaptabilidade proativa. A adaptabilidade proativa, ela é a capacidade de identificar as oportunidades e desafios do futuro através de uma análise de informação que eu sou capaz de tomar uma decisão para me adaptar aos novos cenários. Mas eu tenho que ser proativo a essa adaptação. Eu não posso deixar que os outros me impunham um cenário novo e eu não tenha alternativa. Ou me adapto ou eu estou fora. Eu tenho que sair na frente. Por isso que é a adaptabilidade proativa. Podemos falar na terceira, agilidade não apressada. Acho que essa terminologia é muito importante. É a capacidade de agir rápido? Sim. Para ser ágil, eu tenho que agir rápido, mas com planejamento, entendendo os riscos e os impactos dessas ações que me tornam ser mais ágil. Uma palavrinha que é muito debatida e muito ampliada no RH é resiliência, né? E aí eu colocaria aqui resiliência evolutiva. Olha que competência. Essa competência, ela tem uma habilidade de superar e aprender com novos desafios. Tornar-se melhor do que eu era antes. Ela se junta à adaptabilidade, se junta à recapacitação. Né? Outra competência importante a ser desenvolvida: fazer menos e melhor. Na década de 90 se falou muito que a produtividade é fazer mais com menos, né? Essa competência, fazer menos e cada vez melhor, é possuir foco, propósito, saber identificar quais as atividades do meu processo que realmente valem a pena. Liderança por propósito. Aí vem o aspecto do líder, não o líder servidor, não o líder exemplar, não, é o líder que incentiva pelo propósito, é o líder que fomenta causas, esse é o líder por propósito. Solução da complexidade, eu preciso ter um pensamento cada vez menos linear, eu não posso pensar de uma forma matemática, de uma forma acadêmica. Eu tenho que pensar de forma disruptiva. E as relações interdependentes entre as pessoas. Isso é buscar cada vez mais resolver problemas, né? Cultura digital. Nesse mundo em que vivemos, criar essa cultura, se engajar nessa cultura, nutrir redes, essas mudanças através do uso de inteligência, de mídias eletrônicas, recursos digitais, esse é um caminho sem volta. E eu preciso estar desenvolvido nisso. Empatia. Né? E aí eu colocaria uma outra palavra, empatia multifocal. É a caracterização de se colocar no lugar dos outros, sabendo que parte da envolvida pode ter visão, pode ter desejos e necessidades radicalmente diferentes. Eu preciso compreender
e me posicionar no local dos outros, né? Cocriação e prototipagem rápida. Claro, já está provado que 10 cabeças pensam melhor do que uma. É a competência para explorar cada vez mais a criatividade, para construir coisas novas, bem como se conectar com outras pessoas nessa cocriação. Por fim, pessoal, eu queria deixar uma mensagem, né, extremamente positiva para vocês. Não, a gente não sabe ao certo, né, como vai ser o futuro. Se vai ser uma repetição do passado, se vai ser coisas mais ou melhores do que foi no passado. O mundo é de incertezas. Podemos ter apenas uma certeza. Quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre resultados piores. O mundo está mudando. Então, para ter sucesso no futuro, é preciso agir desde já. E isso é uma decisão. A escolha ser diferente a cada dia e desenvolver-se constantemente. Eu tenho que me motivar para mudanças. Não é uma tarefa fácil, não. Isso porque a mudança, ela traz um quê de incerteza, de insegurança. Nada muda se você não muda. A real mudança precisa partir da sua ação. O processo de mudança tem duas condições. Ou você se faz de vítima, ou você é agente de mudança. Para mim, o seu recado: seja um agente de mudança. No seu âmbito social, no âmbito do trabalho, em qualquer comunidade que você atua. Boa sorte nesse mundo que nós estamos vivendo, com enormes oportunidades de mudança. Mude para melhor. Seja um bom profissional, sempre, aprendendo constantemente. Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro.